Se tem uma coisa que todo fã de One Piece se pergunta é quando One Piece vai acabar? Bom, eu tenho uma resposta para isso, mas eu não tenho certeza se você vai gostar. One Piece está atualmente programado para terminar no capítulo 1350, o que, com a nossa atual taxa de publicação, deve acontecer por volta do ano de 2032. Esses números são bastante grandes e parecem um pouco exagerados, mas existe uma lógica bastante inegável por trás dessa conclusão. A ideia de que One Piece pode terminar apenas em 2032 pode soar absurda porque contradiz as declarações feitas pelo próprio criador, Eiichiro Oda. No entanto, ninguém é melhor em contradizer o Oda do que o próprio Oda. Em 1997, quando a série começou, Oda planejou que One Piece duraria apenas 5 anos. No entanto, ao final desse período, com a chegada de Skypiea, ficou claro que a história estava longe de terminar. Avançando para 2004, Oda disse à sua esposa e ex-cosplayer da Nami que planejava concluir One Piece em 10 anos. No entanto, ao chegarmos ao 2014, estávamos no início do arco de Dressrosa e a série continuava a se expandir. Mas voltando em 2009, no auge dos arcos de Impel Down e Marineford, Oda até chegou a comentar que One Piece talvez nunca acabasse. Já em 2012, Oda afirmou que a série estava 60% concluída. Esse número parecia razoável até 2016, quando ele revisou a porcentagem para 65%, o que, se mantido o ritmo, indicava que One Piece poderia se estender até 2044. No entanto, em 2018, Oda atualizou a estimativa para 80%, sugerindo que havia avançado significativamente na trama. Já em 2020, ele se cansou um pouco dos cálculos e mencionou que a série poderia terminar entre 4 e 5 anos. E na declaração mais recente de 2022, ele afirmou que esperava finalizar One Piece em 3 anos. Com isso, a previsão seria para um término em cerca de 1 ano a partir de agora, mas essa ideia não corresponde à realidade atual de forma alguma, porque a saga da Guerra Final acabou de começar. E isso nos leva a um ponto importante. As palavras do Oda muitas vezes não refletem com precisão o progresso real da série. Embora não possamos confiar inteiramente nas declarações do Oda, seu trabalho revela muito sobre a estrutura da série. Muitas vezes, os fãs se perdem na obsessão por números exatos, o que pode nos desviar da visão geral. Por exemplo, muitos acreditavam que o Dragon apareceria no capítulo 1100 do mangá simplesmente porque sua primeira aparição se deu no capítulo 100. Quando isso não aconteceu, especulava-se que ele apareceria no capítulo 1101, depois no 1102 e assim por diante. Isso evoluiu para uma piada comum entre os fãs que toda semana esperam ansiosamente pela aparição do Dragon até hoje. Esse tipo de especulação com números pode ser inútil, como evidenciado por casos como o do Gear Second, introduzido no capítulo 387, e o Gear 4, apresentado no capítulo 783. Uma coincidência numérica que o Oda definitivamente não planejou com esse nível de detalhe, mesmo que tenha sido sim bem legal quando isso aconteceu. Agora, ao olharmos para a estrutura geral da série, podemos identificar um padrão interessante. Após o time skip, cada grande arco parece se encaixar bem em blocos de aproximadamente 50 capítulos. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Se liga só. Por exemplo, por volta do capítulo 600 do mangá, começamos o pós-time skip, e o arco da Ilha dos Homens Peixe termina ali pelo capítulo 650, dando lugar a Punk Hazard, que termina por volta do capítulo 700. E logo depois que Punk Hazard termina, Dressrosa começa se estendendo por cerca de 100 capítulos, do capítulo 700 até o 800. Já o arco de Zou começa por volta do capítulo 800 e cobre até o 900, calma, quando incluímos também o arco de Holy Cake Island. A seguir, por volta do capítulo 910, o arco do Reverie termina e o grande arco de Wano começa, que se estende por cerca de 150 capítulos até o capítulo 1050 aproximadamente. Agora, reparem só como os números podem nos enganar. Um exemplo perfeito dessa ilusão é o arco de Zou, que com seus 23 capítulos apenas, parece uma exceção curiosa no pós-time skip. Porém, quando você olha mais de perto, você percebe que Zou se encaixa de forma surpreendente no esquema geral dos arcos. Juntando os 23 capítulos de Zou com os 78 capítulos da Ilha de Holy Cake, temos quase exatos 100 capítulos, um número que aparece frequentemente como um marco na série. Outra coisa interessante de se notar é que Zou, apesar de ser um arco relativamente curto, pode ser visto como o início de Holy Cake, já que prepara o terreno para os eventos futuros. Se analisarmos
convenhamos, Zou e Holy Cake compartilham algumas semelhanças com o arco de Skypiea, no sentido de que ambos servem como preparações para grandes acontecimentos futuros. Claro que Zou estava preparando outras coisas, mas a principal delas era que o Sanji havia abandonado o bando e algo deveria ser feito a respeito daquilo. Muitas vezes, nós como fãs usamos Zou como uma métrica para previsões de novos arcos, como quando especulamos que o arco de Egghead teria um comprimento semelhante ao de Zou. No entanto, essa abordagem é um pouco falha, pois se baseia em uma exceção e não no padrão geral que o Oda costuma seguir. Falando em padrões maiores, é fascinante observar como o Oda estrutura suas sagas e arcos. Mesmo antes do timeskip, já havia um sistema de intervalos que se manteve consistente. A saga do East Blue, por exemplo, é um caso perfeito de 100 capítulos exatos, estabelecendo um padrão de 100 capítulos por saga. A saga de Alabasta seguiu esse padrão, mas ultrapassou um pouco com 117 capítulos. Em seguida, a saga de Skypiea ajustou esse número para cerca de 85 capítulos. Já a saga de Water 7, a maior saga pré-timeskip, possui praticamente a mesma extensão do arco de Wano, com quase 150 capítulos. Thriller Bark, por outro lado, é a saga pré-timeskip mais curta, com um pouco menos de 50 capítulos, mas ainda assim mantendo o intervalo de 50 capítulos. Já a grande saga da Guerra de Marineford encerra a primeira metade da série com um total de pouco mais de 100 capítulos, e no final, a contagem total de capítulos da primeira metade da série se aproxima de 600 capítulos, com apenas 3 capítulos a menos. Esse padrão não é apenas uma coincidência. No pós-timeskip, esse padrão ajuda a explicar algumas peculiaridades, como o fato do final do arco de Wano ter parecido um pouco apressado. O Oda admitiu que acelerou o final para coincidir com o lançamento do One Piece filme Red. Mas uma outra possibilidade é que ele estivesse também trabalhando nesse bloco fixo de 50 capítulos, uma prática que ele já havia seguido em 3 ocasiões anteriores. O ano foi um território novo para ele, com 149 capítulos, o que quase ultrapassou os 150 capítulos. Isso sugere que o Oda pode ter enfrentado restrições de tempo e orçamento, forçando-o a ajustar o número de capítulos para não desviar ainda mais do plano geral. E se você acha que uma diferença de 10 capítulos é insignificante, pensa comigo. Nos últimos anos, o número médio de capítulos publicados por ano tem sido na casa dos 30 e poucos. Portanto, adicionar 10 capítulos seria equivalente a 1/3 do trabalho de um ano inteiro, e 5 capítulos representam 1/6 do ano. O espaço e o tempo estão extremamente apertados, o que explica o nível de detalhamento nos capítulos de Egghead. Oda está literalmente trabalhando além do horário para incluir o máximo possível de conteúdo. Por isso, ao prever o comprimento final de One Piece, esse sistema de blocos é uma das melhores ferramentas que temos, independente das declarações do Oda, que podem não ser tão confiáveis, visto que é muito improvável que ele se desvie desse padrão de 50 capítulos. Mas caso ele decida não seguir o sistema de 50 capítulos, poderíamos nos deparar com 2 situações. Ou os arcos futuros se tornarão insatisfatórios por serem forçados a se ajustar ao novo padrão, ou o Oda prolongará a série significativamente, já que cada 10 capítulos adicionais representariam em 1/3 de um ano de publicação. Lembrando que, segundo a última previsão do Oda, One Piece só tem mais um ano de publicação, o que é virtualmente e praticamente impossível. E precisamos ter também em mente que o Oda sempre foi conhecido por seu estilo metódico e por estabelecer padrões em sua narrativa, e isso não muda quando falamos do limite de capítulos em One Piece. Ao longo dos últimos 27 anos, ele criou um padrão claro de 50, 100 e 150 capítulos para os seus arcos. Então, quando tentamos prever quanto tempo o arco de Elbaf vai durar, precisamos levar isso em consideração. Atualmente, estamos em uma fase interessante com a ilha de Egghead. No momento dessa gravação, Egghead já conta com quase 70 capítulos, o que a coloca como a 4ª saga mais longa de toda a série, atrás apenas de sagas como Holy Cake, Dressrosa e Wano. É fascinante notar que ninguém realmente esperava que Egghead se tornasse uma saga tão extensa, mas isso nos dá pistas valiosas sobre o que esperar do arco de Egghead, além desse comprimento ser relevante até mesmo para nos ajudar a prever o tamanho do próximo arco. Considerando a maneira como o Oda estrutura suas sagas, é possível que Elbaf seja planejado para ser um complemento relativamente curto para o arco de Egghead,
talvez com um pouco mais de 30 capítulos. Isso se encaixaria bem no padrão clássico do Oda, totalizando cerca de 100 capítulos entre Egghead e Elbaf antes de seguirmos para a guerra final. No entanto, existe a possibilidade de Elbaf acabar se estendendo para algo em torno de 80 a 90 capítulos, o que nos levaria a um novo marco de 150 capítulos para a saga total. E existem razões convincentes para acreditar que Egghead e Elbaf estão interligados. Egghead tem sido um arco surpreendentemente centrado na Robin e nas heranças de Ohara, e tudo isso parece se conectar diretamente com o que está por vir em Elbaf. Além disso, já tivemos uma breve visita a Elbaf, onde Shanks foi visto aniquilando o Stacy Kid, e tivemos também os gigantes que chegaram a Egghead para dar uma verdadeira escolta viking ao bando até Elbaf. Claramente, o papel de Egghead foi preparar o cenário para Elbaf, e mesmo que nós estivéssemos olhando para um arco com 30 capítulos, nós poderíamos ver a sua conclusão somente no início do ano de 2026. No entanto, essa previsão pode estar equivocada, principalmente se considerarmos a complexidade que um arco de reino traz para a história. O conceito de arco de reino refere-se a uma parte da história em que a trama se concentra em um reino específico, com uma realeza estabelecida e um conflito localizado. Isso geralmente envolve explorar a terra, conhecer os cidadãos, detalhar a política local e eventualmente enfrentar o conflito central. Esse tipo de arco exige tempo para construir o ambiente e a trama, assim como aconteceu em Holy Cake Island. Claro, em Holy Cake nós não estávamos apenas lidando com o reino de Totland e os piratas da Big Mom. A trama se expandiu para incluir Capone Bad e a sua gangue, os piratas Fire Tank, a Germa Double Six, a tribo dos Minks e até mesmo a festa do chá e os imperadores do submundo. Também havia a história do Jinbe e os remanescentes dos Piratas do Sol, e todo esse contexto transformou a história em algo muito mais complexo do que um simples conflito local. Elbaf pode parecer um local isolado, mas traz consigo uma quantidade significativa de bagagem. Eustace Kid ainda pode estar em algum lugar por perto, e os Chapéus de Palha estão escoltando Vegapunk, ou pelo menos o que restou dele, né? Acompanhados por Bonnie e Kuma. Na própria ilha, temos o legado de Ohara, incluindo Jaguar de Sol e os livros antigos. Além disso, existe a possibilidade de confrontos com a Marinha, ou até mesmo a chegada de outro imperador como Shanks, que pode ter um papel importantíssimo. O arco de Elbaf representa um desafio significativo para o Oda, especialmente se considerarmos que ainda nem começamos a explorar todos os aspectos da ilha, nem mesmo o papel crucial dos gigantes. Arcos de reino em One Piece têm um histórico de exigir muito tempo para desenvolvimento, e a Ilha dos Homens-Peixe, por exemplo, teve 30 capítulos apenas para estabelecer toda a sua preparação, para só depois iniciar a batalha final. Isso por si só já é um indicativo do quanto um arco de reino pode acabar se expandindo. Quando olhamos para os arcos mais recentes, como Dressrosa, Holy Cake e Wano, todos eles ultrapassaram a marca dos 30 capítulos sem sequer chegar ao clímax da história. Portanto, se o Oda está planejando que Elbaf siga a tradição dos arcos de reino, podemos esperar algo em torno de 80 a 90 capítulos para essa saga. Embora isso possa parecer um número elevado, o padrão do Oda sugere que não há um meio termo viável para isso. Se Elbaf seguir o padrão mais longo, o arco pode se estender até o ano de 2028, e considerando o histórico consistente do Oda ao longo dos últimos 27 anos, é improvável que ele abandone esse sistema. Além disso, precisamos considerar o impacto de Laugh Tale e da Guerra Final. Esses eventos poderiam potencialmente formar arcos separados. Recentemente, após a página final do capítulo 1121, é sugerido que a busca pelo One Piece pode resultar em um esforço conjunto da Marinha e do governo mundial, o que poderia indicar que Laugh Tale e a Guerra Final sejam abordados como um único arco. Se adotarmos a abordagem mais conservadora, a conclusão desses eventos poderia exigir cerca de 100 capítulos, considerando que não é viável que eventos significativos sejam resolvidos em apenas 50 capítulos e que as batalhas contra os piratas do Barba Negra e outros personagens principais demandarão mais tempo. O número de capítulos necessários pode facilmente se estender. A Guerra Final, por exemplo, não terá o mesmo ritmo dos arcos de reino anteriores, pois não haverá a introdução de novos personagens ou conflitos, porém a complexidade e o número de problemas a serem resolvidos são enormes. Entre os elementos que ainda precisam de atenção
atenção estão o exército revolucionário, que tem um grande potencial de desenvolvimento, e o mistério em torno de Monkey D. Dragon e seu possível flashback. Outros fatores incluem a presença da Cross Guild e o papel da Marinha, que também terão uma quantidade considerável de espaço na narrativa. Além disso, a tão esperada revelação do século perdido e a conexão com Joy Boy serão cruciais, o que pode adicionar ainda mais capítulos à contagem final. A menos, claro, que grande parte de tudo isso aconteça durante Elbaf, o que só fortalece a ideia de que o arco pode sim durar pelo menos até 2028. Mas pensando em Laugh Tale e na guerra final, dá pra se dizer que 100 capítulos é quase uma estimativa conservadora. É possível que o número real fique entre 100 e 150 capítulos, estendendo a conclusão de One Piece até 2032. Acompanha comigo o resumo. Se considerarmos que o Oda vem publicando pelo menos 30 capítulos por ano, nós teríamos então 90 capítulos de 2025 até 2027, totalizando mais 3 anos de publicação e os 150 capítulos que compõem o arco de Egghead e o arco de Elbaf. E depois nós teríamos por volta de mais 150 capítulos de 2028 até 2032, totalizando mais 5 anos de publicação para concluirmos a guerra final. Ao todo, teríamos então mais 8 anos de publicação com o mangá de One Piece, chegando aos seus 1350 capítulos. Isso se o Oda não decidir arredondar e esticar um pouquinho mais até os 1400. Apesar disso parecer distante, é uma projeção completamente razoável considerando a complexidade e a profundidade da trama que o Oda tem desenvolvido ao longo de 3 décadas, principalmente quando analisamos a quantidade de capítulos necessários para fechar todas essas tramas abertas. Oda tem construído uma teia enorme de histórias e personagens, e para amarrar todos esses fios de maneira satisfatória, é plausível que a série precise de quase mais uma década. A menos que haja uma necessidade urgente de encerrar o mangá mais cedo, é improvável que o Oda comprometa a qualidade e a integridade da sua história. Com tantos arcos e personagens para finalizar, ele vai enfrentar um desafio monumental. Então prepare-se, pois One Piece ainda tem muito caminho para percorrer antes de chegar ao seu grandioso final. Afinal, como eu mesmo diria, One Piece não é uma história sobre piratas, mas sim uma história sobre uma maratona. Essa análise extremamente detalhada foi adaptada do canal Mr. Mort, e eu particularmente, galera, fiquei fascinado com esse padrão dos blocos de 50 capítulos que cada arco de One Piece parece seguir, por isso eu dou os meus parabéns pra ele e por isso eu decidi trazer esse tema aqui pra vocês. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra de deixar aquele like aí embaixo, e lembrando que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece aqui no canal, então vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra continuar navegando pelo mundo de One Piece. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também desses outros dois que vão aparecer na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!